Boa noite, meus irmãos. Bora chegar? Boa noite, família do Barquinho. Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, família. Boa noite, Dirce. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Márcia. Boa noite, Vivian. Boa noite, Eca. Boa noite, Rômulo Júnior. Boa noite, Simone. Que bom ter a família aqui reunida. Boa noite, Marcelene. Boa noite, Iris. Boa noite, Maria Alcione Melo. Boa noite, Thaís. Boa noite, Gilmara. Boa noite, Dona Rosa. Um beijo para a senhora. Boa noite, Alex. Faltou você falar que é de Capão Bonito. Boa noite, Maria. Boa noite, Carla. Boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Boa noite, Borba. Boa noite, Juju. Boa noite, Eda, Marluce. Como é bom estar aqui, Cláudia. Boa noite, Cristian. Boa noite, Nick. Um beijo. Boa noite, Pri, Vicente, Dr. Tomás. Boa noite, irmão. Pode cantar onde Deus possa me ouvir? Ué, quem sabe? Vamos ver se eu vou saber lembrar. Boa noite, Leila. Beijo pra você, irmã. Boa noite. Boa noite, pessoal da Marca dos Sonhos, Mainha. Boa noite. Boa noite, Ivan de Uberlândia, Denise e Jussara. Quanto boa noite, né, gente? Família do Barquinho, como é que vocês estão? Boa noite, Silvia Silveira. Que bom, gente. Que bom a gente estar aqui conectado, reunido, mais uma vez nessa nossa viagem, nessa nossa caminhada. Vamos sim oferecer para o Bruno, Mainha. Preciso voltar a Brasília, sim, Borba. Na hora certa, com certeza. Que bom, gente. A gente agradece mais uma vez por todo o carinho, pela presença de vocês. Tá bom o som aí para vocês? Me fala, tá bom? Se qualquer coisa, vocês vão informando aqui, tá? E como é que vocês passaram a semana? Eu espero que todo mundo tenha passado bem, viu? Ana, você comprou o livro? É bonito esse livro, né? Nossa, gente, eu tô apaixonado por esse livro. Sinceramente, a lição que a gente vai estudar hoje juntos, nossa! Vocês vão ver, na hora que terminar a live, você vai ver o título que seu coração vai estar, né? O meu, pelo menos, quando eu terminei esse estudo, eu falei, gente, eu vou até gravar um story, porque os meus irmãos do Barquinho precisam muito estar hoje com a gente, pra gente poder viver isso juntos, né? Mas é isso aí, meus irmãos. Eu espero que a gente possa aprender bastante na noite de hoje, né? Que a gente possa crescer, que a gente possa se perdoar, que a gente possa recomeçar, aprender a se auto-amar, né? Porque o tema hoje é esse. Mas vamos lá, vamos caminhar, vamos seguir. Hoje a gente está caminhando pela segunda lição, né, do livro Levantar e Seguir, do José Carlos de Luca, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de auto-amor, né? Nós vamos falar da lição número 2, o amor te abraça. Mas antes a gente precisa começar com uma canção, né? A canção que é a oração da nossa alma, né? O irmão pediu uma música, vamos ver se eu vou conseguir lembrar ela aqui, viu? Se eu falhar um pouquinho, vocês me perdoam. Então, nesse instante, vamos pedir a espiritualidade maior, a Jesus, que possa se aproximar do nosso lar, que possa se aproximar do nosso eu. Nesse instante, irmãos, eu os convido a fecharem os olhos, abrirem o coração, a se prepararem para a semente que será depositada com amor através das palavras e da visita
da espiritualidade de Jesus ao teu lar. Que a voz dele fale através de mim ao teu coração. Que a gente possa juntos nessa noite, meus irmãos, receber através de uma frase, de uma palavra, aquele consolo, aquela resposta que a gente tanto estava esperando. Obrigado, mestre amigo. Que seja uma noite de luz, de muito aprendizado e de muita paz. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se afundam no abismo, se ofuscam, se machucam sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo entender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Adeus. Boa noite, família do Barquinho. Boa noite, meus queridos. Onde Deus possa me ouvir. Desculpa a falha, faz tempo que eu não toco, errei o tom. Ah, gente, mas você sabe que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Tem a ver com entender que nem sempre a gente vai ser perfeito, nem sempre vai sair milimetricamente afinado. E ainda assim a gente se olhar, se gostar, se amar, se permitir, né? Hoje a gente vai falar sobre alto amor, irmãos. E como este tema é importante, mas mais importante ainda é a gente não trazê-lo de uma forma banalizada. Como muita gente tem visto, né, as pessoas falarem sobre alto amor como se fosse uma imposição, como se fosse algo que a gente tem que ter a todo custo e como se fosse fácil, principalmente, né? Mas, enfim, a gente tem uma caminhada linda pela noite de hoje. Lembrando que a gente está aqui, navegando por esse livro agora, Levantar e Seguir. Se você não tem esse livro, compre esse livro. Ele é incrível, 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 né? Só para vocês terem ideia, vou mostrar. Tá vendo esses escritinhos aqui? É tudo estudo de hoje, tudo reflexão de hoje, né? O amor te abraça, na lição de hoje. E a gente vai, meus irmãos, navegar hoje por essas águas. Eu espero de coração que a minha pequenez não atrapalhe a grandeza da lição. Que Jesus possa me instruir, me inspirar, para poder transmitir a vocês a beleza que existe na lição de hoje, viu? Mas é isso aí. Obrigado pela presença de todo mundo aqui, viu? Vou pedir licença para a gente desativar aqui os comentários, para a gente poder se concentrar um pouquinho mais, né?
e vamos navegar, meus irmãos. Como foi feito da semana passada, né? Eu li a lição inteira e ao invés de essa semana ir frase por frase, porque semana passada faltou tempo, essa semana a gente vai parágrafo por parágrafo, certo? Você está pronto? Porque eu estou pronto. Estou pronto para a gente navegar, estou pronto para a gente aprender, estou pronto para a gente crescer e se capacitar para a gente lidar com as dificuldades da vida, principalmente aquelas que a gente mesmo constrói. Bora lá? Então a lição de hoje diz o seguinte, o título dela, O Amor Te Abraça. Olha que título já sugestivo, O Amor Te Abraça. E ela começa com uma citação de um poeta chamado Zeke Maguise, que diz assim, todo amor que somos capazes de gerar, toda essa imensidão sagrada, louvada pelos poetas, deve nos abraçar também. É como provar uma refeição antes de colocá-la na mesa. Cuide-se, não se abandone, permaneça, supere as dificuldades, admire o ser humano que você é. O amor deve nos abraçar também. É bom o amor que vem do outro. É fundamental amar o outro. Mas é vital o amor que damos a nós mesmos. O auto-amor é o que nos sustenta. Quando os problemas surgem, quando as dores aparecem, quando as separações machucam. É ele que nos faz a melhor companhia quando nos sentimos sozinhos. A pior solidão é a distância que mantemos de nós mesmos. Olha que interessante isso. O amor por si mesmo mantém a dignidade pessoal, de modo a evitar que, diante dos inevitáveis reveses da vida, fiquemos indefinidamente no chão, como vítimas inertes, expondo feridas que não deixamos cicatrizar. Quem se ama também cai e se fere. Porém, não se acostuma ao chão. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O amor que sentimos por nós é o que nos leva à diluição das nossas culpas, pela compreensão dos nossos erros diante da imperfeição humana. O amor nos fala que ninguém pode ser definido por um erro. Entretanto, nos estimula à correção dos nossos enganos. O amor não condena, nem absolve, ele restaura. Há momentos, contudo, em que nos sentimos tão no fundo do poço que não conseguimos sequer sentir um pingo de amor por nós mesmos. Nessas horas, é preciso nos colocarmos diante de Deus e sentir que, apesar de todas as nossas inconsistências e fragilidades, e certamente por elas, Ele não nos julga, não nos deprecia, não nos condena, nunca fica desapontado conosco. Ele nos ama pelo que somos, não pelo que fazemos. Exatamente agora, Deus simplesmente nos abraça com ternura. Sintamos pelo menos uma faísca do amor mais genuíno que há no mundo. O amor que para tudo o que está fazendo, só para nos encontrar na candura de um abraço. Meus irmãos, essa lição é uma lição que vem para mexer conosco, para mexer com a nossa capacidade de nos perdoar, de nos olhar, de continuar acreditando em nós, mesmo quando a gente erra novamente, falha novamente. Então, quando a gente vai falar sobre auto-amor, né, esse primeiro trecho aqui, né, é sempre a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muitas pessoas falam assim, Eduardo, mas sempre que fala sobre auto-amor, às vezes eu penso um pouco se não é egoísmo, sabe? A gente falar que a gente tem que se amar acima de tudo, que a gente tem que se olhar, que tem que se cuidar. A gente precisa aprender primeiro, antes de entrar nesse tema, a separar auto-amor de egoísmo. E se você também faz essa confusão, hoje a gente não vai fazer mais. Então, para você entender, o egoísmo, o que é o egoísmo?
Egoísmo é a gente se colocar acima do outro, acima de todos. O alto amor é a gente não se colocar abaixo de todos. O egoísmo é quando se diz só eu importo. O alto amor é quando se diz eu também importo. Percebe? E se você ainda não entendeu a diferença, eu vou trazer um caso prático. Imagina que você que está aqui assistindo, ou é essa pessoa, ou conhece essa pessoa. Aquela pessoa que num domingo pode ser uma avó, ou pode ser uma mãe. Ela todo domingo prepara aquele almoço maravilhoso na casa dela. Acorda às 6 horas da manhã para preparar tudo, tudo bonitinho, fresquinho. Era um dia que ela podia descansar, mas ela está preparando. E aí chama todo mundo, chama filho, chama agregado, chama cunhado, chama genro, chama nora. E ela prepara aquele almoço maravilhoso. Serve todo mundo na mesa. E só depois que todo mundo comeu é que ela vai comer. A comida já está fria, pegaram os melhores pedaços do frango, a torta só sobrou as beiradas. E na hora que todo mundo termina de comer, inclusive ela, está todo mundo sentado no sofá, descansando, e ela vai para a cozinha lavar a louça, sozinha. Será que isso é doação? Ou será que isso é desamor? Porque eu te pergunto, por que ela não merece também sentar ali junto com as pessoas, naquele almoço que ela preparou com tanto amor, e também comer uma coxa do frango? Por que ela não merece também depois do almoço sentar e descansar, fazer o quilo? Por que ela não pode chamar todo mundo para ir ajudar a lavar a louça? Ou, às vezes, ela até deixar que os outros lavem, já que ela só cozinhou sozinha. Percebe? Percebe como o nosso cotidiano está cheio de gestos que muitas vezes a gente pensa que é doação pelo próximo, mas é desamor por nós mesmos. É desamor por nós mesmos. E a gente se acostuma a não se escolher. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E a lição começa dizendo também: cuide-se, não se abandone, permaneça. Permaneça. Aqui a lição busca trazer o quê? Um compromisso espiritual, né? Que significa permaneça. Mesmo quando todo mundo se afastar de mim, eu prometo que eu não vou me afastar de mim. Percebe? Então o alto amor, ele não é a gente se achar perfeito. Não é isso não. Alto amor é a gente não acreditar, se recusar a crer que a gente é descartável. Percebe? Porque todo mundo aqui é algo feito para perdurar. Nós somos recicláveis, só que a gente se mantém com a mesma identidade, com a mesma matéria espiritual. Claro que vida após vida a gente modifica, mas a tua essência não é descartável. Você não é um ser descartável, você é uma criação única e muito especial. Não existe ninguém no universo igual a você. Percebe? Mas vamos refletir um pouco mais profundamente sobre as faces desse alto amor? Então o primeiro parágrafo diz assim: o amor deve nos abraçar também. É bom o amor que vem do outro. É fundamental amar o outro. Então é gostoso quando a gente recebe um carinho, quando a gente recebe um abraço. É gostoso quando a gente abraça, quando a gente dá um presente. Mas é vital o amor que damos a nós mesmos. O alto amor é o que nos sustenta quando os problemas surgem, quando as dores aparecem, quando as separações machucam. Então, esse primeiro parágrafo, é importante dizer que ele não diminui a importância do outro. Não. Ele traz a importância do outro, tanto para a gente doar quanto para a gente receber. Mas ele nos mostra que todo mundo aqui precisa de vínculo. Aquela frase que diz que é impossível ser feliz sozinho, não é?
Tem uma música de Tom Jobim que fala isso, né? O resto é mar, é tudo que eu não sei contar, né? É impossível ser feliz sozinho mesmo. Nós somos seres relacionais. Você vê, a criança, ela se constitui pelo olhar de alguém, pelas relações, né? O adulto, mesmo depois que ele cresce, ele continua precisando da comunhão, do pertencimento, da troca. Você já viu como que se torna um adulto que se isola dessa troca? Como ele se torna amargo? Como ele se torna intolerante? Por quê? Porque a gente precisa do outro, né? Eu lembro quando meu avô morreu, né? A minha avó e meu avô, eles eram aqueles italianos, sabe? Brigava o dia inteiro, italiano xinga o dia inteiro, né? Mas não é um xingamento do coração, é quase cultural. E aí, quando ele morreu, eu senti, né, que a minha avó falava assim, agora não tem mais meu velho, nem para eu brigar, nem para eu xingar, né? Então, percebe? Como às vezes até nesse tipo de relação, onde tem uma picuinha ou outra, a gente precisa do outro. A gente carece do outro, né? Agora, tem um problema nisso. O problema começa quando o amor do outro deixa de ser um alimento para minha alma e passa a ser um respirador artificial. Como assim, Eduardo? Quando a gente depende do amor do outro. Sabe por quê? Porque sem o amor do outro eu morro. Porque é o que eu tenho nessa vida. Se não me amar, se não me olhar, se não me cuidar, se não fizer por mim, eu não sei fazer por mim. Então eu preciso do outro. E aí passa a ser quase um respirador artificial. E quando isso acontece, a nossa sensação de valor, né, depende da permanência, passa a depender da permanência daquela pessoa ao meu lado. E isso é perigosíssimo, né? Porque se por uma circunstância da vida qualquer ela precisa se afastar, ou a pessoa desencarna, ou ela precisa se mudar, eu não perco uma relação apenas, eu perco a minha identidade. Isso é muito sério. Como eu tenho recebido pessoas assim, para conversar, para atender, para falar. Pessoas que trazem aquela fala assim, ó, depois que ela se foi, depois que ele me deixou, eu parece que deixei de existir. Nem sei mais quem sou eu, né? Então, por que a gente traz esse tipo de pensamento, esse tipo de construção? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente desaprendeu a se amar, enquanto a gente aprendia a amar o outro. Nós lembramos só metade daquela frase, amai o próximo, e o resto, como a ti mesmo. Esqueci, só amei o próximo. E aí, você vê a importância disso acontecer. Da gente aprender a se amar enquanto sim, eu amo o outro, mas eu também sou escolhido por mim. Porque quando eu tenho esse auto-amor, eu não elimino a dor da separação, mas eu impeço que uma eventual separação leve consigo a totalidade de quem eu sou. Percebe? Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo da gente construir a nossa identidade em torno de um vínculo só. Porque eu sei que tem pessoas aqui, né? Por exemplo, Beth estava aqui, né? No comecinho da live falou, hoje faz 9 anos que o Bruno partiu. É a mãezinha do Bruno. Esse é um dos vínculos que caracterizava a Beth aqui nessa terra. A mãezinha do Bruno. Mas o Bruno partiu. E aí? E aí? Beth partiu junto? Não. Beth continua. Mas eu não sou mais nada sem ele. Mas depois que ele foi embora, eu deixei de existir. Não. Ser mãe do Bruno era um dos vínculos que caracterizava ela. Mas ela também é esposa do José. Eu não esqueci o nome do esposo. Ela é filha da Joana. Ela é mãe de outro. Ela é sobrinha. Ela é tia. Ela é a pessoa que trabalhou no banco, ela é a pessoa da academia, ela é a pessoa do grupo de amigas. A gente não tem que se definir nessa vida, fazer de tudo para a nossa identidade não girar em torno de uma relação só, de um vínculo só.
Porque os vínculos da terra são passageiros. Especialmente, o que mais define a Beth, eu e você que está aí, é o vínculo que a gente tem conosco mesmo. E a lição de hoje é sobre isso. É sobre a importância de fazer desse vínculo o mais forte de todos. Sabe por quê? Porque a única pessoa que não vai se perder de você durante todas as idas e vindas do mundo é você. Você vai se acompanhar até que você tenha a evolução do Cristo. Então, por que não investir nessa relação? Por que não aprender a cultivar essa relação de uma forma que ela se torne a mais importante de todas elas? A lição de hoje é sobre isso. E aí continua dizendo, né? É Ele quem? Esse alto amor que nos faz a melhor companhia quando nos sentimos sozinhos. A pior solidão é a distância que mantemos de nós mesmos. É verdade. Tem uma frase que diz: quem é solidário não é solitário, né? Mas eu digo que essa frase também se aplica conosco mesmo. Porque quem é solidário a seu próprio espírito, a seu próprio ser, também nunca se sente solitário. Quem é solidário com as próprias quedas, com os próprios erros, com as próprias imperfeições, não se sente solitário. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Solidão é um sentimento que, vez ou outra, a gente às vezes vai sentir. A gente vai sentir. A solidão, muitas vezes, ela vem de quebras de vínculos. Ela vem de lutos que a gente passa durante a vida, que não são somente com a morte de quem a gente ama. O luto também vem do nosso crescimento. Como é que é, Eduardo? Você está dizendo que eu fico enlutado porque eu cresci? A gente tem luto de nós mesmos, da nossa versão antiga. Não é verdade? Se eu virar para você e falar assim: nossa, você lembra quando a gente era mais novo? Você lembra daquele grupo de amigos? Nossa, a gente era tão feliz. Você lembra que a gente dançava, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo? E aí você começa a entrar numa nostalgia e numa angústia, porque parece que eu não sou mais feliz como eu era antes. Isso não é real. Isso não é real. Isso significa que você cresceu, que você mudou. Não se tornou melhor ao ponto de não ter mais aqueles amigos antigos. Não é isso. Significa que você seguiu o movimento da vida. E crescer é encarar constantes lutos. Guarde isso no seu coração. É natural que quando a gente se predispõe a crescer, meus irmãos, nem todo mundo vai dar esse passo junto com a gente. E quem não der esse passo junto com a gente, naturalmente vai se distanciar de nós. Por quê? Porque eu comecei a evitar a pessoa? Não. Porque a gente não procura ninguém nessa vida. A gente atrai e repele. Então imagina que você falou assim: nossa, Edu, depois que eu comecei as lives, depois que eu comecei a estudar, eu percebi que assim, bebida é uma coisa que eu não quero mais pra mim. E aí eu parei de beber, sabe? E aí, eu continuo saindo com aqueles amigos que ainda bebem, mas eu não bebo mais. E, não sei, parece que não estão batendo muito mais, sabe? A energia e tal. Vou te dizer uma coisa. Não significa que você ficou boa e eles ruins. Não é isso. Significa que muitas vezes eu cresci num lugar da minha vida e às vezes outras pessoas permaneceram não crescendo naquele mesmo lugar. E a energia se começa a se tornar incompatível, naturalmente a gente vai se afastar do grupo. Ou o grupo vai se afastar de nós. Isso é normal, meus irmãos. Isso não significa um adeus, nunca mais eu vou te ver. Isso significa um até breve. Estou indo agora por um novo caminho. Estou sentindo que a gente está em caminho diferente, mas eu tenho certeza que ali na frente a gente vai se encontrar. Percebe? Porque aí você tira esse sentimento de nostalgia, de eu era feliz e agora não sou mais, de forma alguma.
de forma alguma. Se você está no caminho do Cristo, se você está no caminho do autoconhecimento, você tem que validar o teu crescimento. E como eu disse, crescer é encarar constantes lutos. Lutos dos amigos, lutos da família, não é? A gente só deixa de ser solitário quando eu tenho uma relação muito íntima e de confiança comigo mesmo. Olha só, eu confio nos meus passos. Eu estou em luto porque não tenho mais aquele grupo, mas eu não estou me sentindo solitário. Por quê? Porque eu confio na minha escolha. Porque eu sei que a minha escolha tem me tornado melhor. Como é que eu sei isso? Eu experiencio mais momentos de paz. Eu experiencio mais momentos de lucidez, de felicidade até. De felicidade. Não aquela felicidade que é tola e viciada, que é por causa de uma coisa que eu bebi, que é por causa de uma coisa que eu usei, que é por causa de... Não. É uma felicidade de quem tem a paz de que está fazendo o que deve ser feito. Da consciência tranquila. É a felicidade espiritual, né? Então, olha só, quando a gente deixa, né, de ser solitário, quando eu tenho uma relação muito íntima de confiança comigo mesmo, eu confio nos meus passos, nas minhas escolhas, nos meus processos. Então, a autoconfiança no meu processo, na minha escolha, também é autoamor. Eduardo, mas tem vezes que eu me sinto sozinho. Não tem problema a gente se sentir sozinho. Sentir, qual é a diferença da gente se sentir sozinho, da gente se sentir abandonado? Eu também me sinto sozinho muitas vezes. O meu trabalho é muito solitário. Eu sou escritor, né? Eu escrevo as cerimônias, é muito solitário o meu trabalho. Só que eu não me sinto abandonado. Eu me sinto sozinho, muitas vezes. Mas qual que é a diferença, Eduardo? Estar sozinho significa a ausência do outro. O meu trabalho me convida a estar sozinho muitas vezes. Isso, e abandonado? Abandonado significa a ausência de mim mesmo. Isso é perigosíssimo. Então não tem problema você se sentir sozinho. A ausência do outro se eu estou sozinho aqui, eu estou sozinho. O problema é a gente se sentir abandonado. Porque abandonado é a ausência de si mesmo. E quando é que a gente se sente ausente de si mesmo, Eduardo? Sabe quando? Quando falta verdade na relação consigo mesmo. Guardem isso que eu estou dizendo para vocês. Se você se sente abandonado pelo mundo, abandonado por si mesmo, é porque está faltando verdade na relação consigo. Na grande maioria das vezes. Às vezes, essa distância de nós mesmos, ela surge quando a gente cria uma versão aceitável, confiável, admirável, né, para a sociedade. A sociedade gosta da minha imagem, gosta da minha pessoa. E aí eu vou me moldando conforme a conveniência de quem vive comigo, enquanto a parte verdadeira de nós permanece escondida. E aí, naturalmente, com o tempo, nós nos tornamos estrangeiros dentro da nossa própria vida. Já aconteceu isso com você? De você estar falando assim, meu Deus, eu fiquei tão refém do que esse grupo falava, do que esse grupo pensava, seja sobre política, seja sobre religião, seja sobre aquilo, que de repente eu me vi não sendo eu. De repente eu dei uma opinião e falei assim, não, mas peraí, esse aqui não é o Eduardo. O Eduardo não pensa assim. Eu me distanciei tanto de mim mesmo. Que coisa maluca. E às vezes a gente faz isso. Então, se reencontrar com a nossa verdade é a forma mais bonita e mais sábia de não nos sentirmos abandonados. Por que a gente se recusa muitas vezes a estar na companhia da nossa verdade? Porque às vezes a nossa verdade é feia. É feia. Imagina, a gente descobrir que a gente também sente inveja, que a gente sente ciúme, que a gente sente isso, que a gente sente aquilo. Não. Eu vou ser cancelado pelas pessoas se eu fizer isso. Eu tenho que estar sempre aparentando estar 100%.
Esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Não sei se vocês viram o último vídeo que eu postei, fugiu um pouco do padrão, né? Por quê? Porque fazia tempo que eu estava incomodado com esses negócios de bets, né? Esse negócio de bets e com aposta, assim, tem afetado até as famílias do projeto, né? Que a gente sabe que tem família que sofre para pagar as contas, precisa da cesta básica e tá jogando o tal do joguinho do tigrinho lá, né? E bom, foi juntando. Eu falei, gente, quer saber de uma coisa? Vou gravar um vídeo. Vou gravar um vídeo porque isso aqui tá me incomodando, eu preciso pôr isso para fora. Eu preciso ajudar a conscientizar as pessoas sobre a gravidade disso. Famílias estão sendo destruídas. E aí, do jeito que eu tava, trabalhando no mato, eu trabalho no mato, né? Na natureza. Tava com a roupa velha, nem sei o jeito que tava o cabelo, o jeito que tava isso, aquilo. Eu gravei o vídeo. Mandei pra Thaís, falei, Thaís, tá aí o vídeo, o que você achou? Achei ótimo, Edu. Vamos mandar bala, vamos, né? Depois eu vi aquele vídeo com o carro e falei, meu Deus do céu, eu tava de qualquer jeito, né? Uma roupa velha. Até a Monique falou assim, moço, você tem que dar uma melhorada na hora que você for gravar um vídeo assim e tal. E aí, naquele momento inicial, eu falei assim, gente, é verdade. Eu falei, não, mas peraí, não é verdade não. Sabe por quê? Porque eu tava vestindo a roupa mais bonita que tem. E sabe qual é essa roupa? É a roupa da verdade. É a roupa da identidade. E talvez se eu deixasse para depois, para gravar aquele vídeo, num lugar com uma luz assim tal, pusesse uma roupa social, penteasse o cabelo, eu já não estaria ali no ímpeto da minha verdade, da vontade de conscientizar, de falar, de levar a mensagem. Então tem hora que a gente tem que legitimar o que nós somos. Porque eu não sou só o Eduardo Gibelli. Eu sou o Du também. O Du, ele é essa pessoa que é mais desencanada. É essa pessoa que não liga muito para a aparência, essa pessoa um pouco mais relaxada. Relaxada não, desligada com isso. E também faz parte da minha verdade. E às vezes quando eu me sinto abandonado, eu preciso chamar o Du. O Eduardo Gibelli não basta. Isso é muito importante, meus irmãos. Que a gente também tenha esse resgate dentro de nós de uma parte simples, de uma parte ali que não se preocupa tanto com as aparências do mundo, né? Isso também traz autenticidade para nós, né? Mas vamos voltar aqui. O amor, por si mesmo, mantém a dignidade pessoal, de modo a evitar que, diante dos inevitáveis reveses da vida, fiquemos indefinidamente no chão, como vítimas inertes expondo feridas que não deixamos cicatrizar. Quem se ama também cai e se fere. Porém, não se acostuma ao chão. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Olha que interessante essa fala. Olha só, meus irmãos. Quem ama também cai e se fere. Porém, não se acostuma ao chão. Pois é, meus irmãos. E sabe o que está dizendo aqui para nós? Está dizendo que está tudo bem a gente cair. Tá tudo bem até a gente precisar ficar no chão por um tempo. Não tem problema isso acontecer, né? O que não tá bem é a gente acreditar que o chão é o lugar que eu mereço ficar. Que o chão é o lugar que me define. Porque a nossa queda não pode nos transformar na nossa identidade. E esse talvez seja um dos grandes perigos do desamor. O desamor, ele acredita que você caiu e você se tornou a queda. Mas aquele é um pequeno fragmento da tua vida. É um pequeno episódio da tua vida. E talvez você esteja vivendo hoje o momento mais difícil de ser olhado para a tua vida. O momento onde você realmente está em queda. Você não está no seu auge. Porque quando a gente está no auge é muito gostoso de olhar. Todo mundo elogia, todo mundo procura, todo mundo fala. Mas às vezes também a gente se sente pequeno, ofuscado, criticado, machucado. E é nesses momentos que a gente também tem que reconhecer que eu também não sou isso. Eu sou a completude, né? Eu sou algo que de repente
se destaca na montanha, uma flor bonita, mas eu também sou a sombra. Eu também sou o espinho, né? Isso é necessário. O amor que sentimos por nós é o que nos leva à diluição das nossas culpas, pela compreensão dos nossos erros diante da imperfeição humana. O amor nos fala que ninguém pode ser definido por um erro. Entretanto, nos estimula a correção dos nossos enganos. Olha que bonito, ó. O amor não condena nem absolve. Ele restaura. Olha só. O amor não condena e nem absolve. Ele restaura. Então, condenar seria a gente dizer, por exemplo, você é isso e você jamais vai ser outra coisa diferente disso, sabe? Quando a gente erra, por exemplo, quando a gente falha, você é isso mesmo, Eduardo. Você jamais vai ser diferente disso. Essa é a verdade. Isso é condenar. E absolver? Absolver é, não, Eduardo, não aconteceu nada demais, não. Isso aí foi culpa do outro, não tem responsabilidade sua, não. Percebe? O amor não faz nenhuma dessas coisas. O amor restaura. Como assim? Imagina que o amor, ele identifica. Aconteceu sim, Eduardo. Houve dano sim. Você precisa se responsabilizar. Mas você não é o seu erro. Você é maior do que isso. Percebe? Então eu vou contar um caso real que aconteceu hoje, né? Eu falo que a gente aprende aqui uns com os acertos e também com os erros dos outros, um do outro, né? Eu hoje de manhã fui no médico e aí estacionei meu carro no estacionamento. E tava lá no estacionamento assim, 30 minutos, meia hora, né? R$5. 1 hora, R$7. Bom, tudo bem. Fui lá no estacionamento, acabei a consulta, fui pagar e o moço, R$7. Eu falei, nossa, mas passou de mais de meia hora? Sim, deu 32 minutos. Eu falei, nossa moço, mas por causa de 2 minutos você vai me cobrar R$7? Ele falou assim, porque aqui essa maquininha aqui não perdoa. E não tinha maquininha nenhuma. Aí eu virei para ele e falei assim, por causa de R$2 você vai ganhar R$2, mas você vai perder o cliente, né? Ele não me deu uma resposta muito boa, não. Mas eu fiquei pensando naquela resposta que eu dei para ele, né? Por causa de R$2 você vai perder o cliente. E eu falei assim, gente, que arrogância. Que orgulho meu. Porque tudo bem, se a gente for apurar, ele poderia ter deixado de cobrar, sei lá, R$7. Eu tinha passado só 2 minutos. Mas eu senti o meu orgulho ferido. Não é? Que não é sobre os R$2, mas eu me senti roubado. E tentando justificar que eu estava certo e ele estava errado, né? E aí isso me remoeu por muitos momentos depois desse dia, sabe? Eu falei assim, Eduardo do céu, que bobeira, que pequenez a sua, né? Ter falado isso pro rapaz. Às vezes ele nem era o dono do estacionamento, tinha deixado de sair quieto, né? E aí eu fiquei nessa angústia, sabe? E aí percebi que eu estava entrando num movimento de culpabilização, de invalidação do que eu tinha feito de bom naquele dia. Isso tinha tomado uma proporção tão grande porque eu não sou muito acostumado a esse tipo de conduta, graças a Deus. E aí quando eu tenho alguma, me toma o tempo, sabe? Me toma o pensamento, me tira a paz. E aí eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma oração por aquele irmão, eu não vou voltar lá, mas eu vou fazer uma oração, tirar do meu coração essa mágoa, e se por acaso ficou alguma dele comigo, eu também vou fazer. E comecei a olhar para as coisas boas que eu tinha feito, porque eu tinha entrado num processo de culpabilização, de ter me achado, olha aqui, que eu me tornei o meu erro. Sabe, naquela coisa que você antes falou, você tá vendo, Eduardo, como você é pequeno? Tá vendo como você é isso, como você é aquilo? Nem devia fazer a live hoje, olha o que você errou, né? Num processo que eu não vivo isso mais. Por algum tempo do passado eu vivi. Mas hoje, graças a Deus, quando esse fantasma me assombra,
esse fantasma da gente achar que a gente deve ser perfeito, eu logo identifico ele e falo assim, quer saber de uma coisa? Foi vaidade mesmo, foi orgulho ferido mesmo, mas quer saber de outra coisa? Agora eu já sou capaz de identificar. Já sou capaz de identificar. Porque quando a gente identifica e a gente se coloca como a última pessoa do mundo, isso também é orgulho. Sabia? Eu sou a pior pessoa do mundo, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Isso também é orgulho. É orgulho ferido. E aí esse orgulho ferido te coloca no movimento de ausência de crescimento. Então, meus irmãos, sabe o que é? Errou. Analisa o erro, às vezes fica bravo ali no começo, mas não deixa passar. O que eu poderia ter feito de diferente? O que eu posso fazer para restaurar esse sentimento que ficou? Mas também olha para trás e vê as coisas que você acertou. E aí eu comecei a fazer esse exercício e vi quanta coisa boa eu tinha feito hoje. Inclusive ali dentro da consulta. Ajudei uma irmãzinha que estava vendendo um docinho, fiz isso, fiz aquilo, fui educado, fiz isso e tal. Então, a gente também precisa se olhar com esse sentimento de auto-perdão, de auto-compreensão. Aceitação é diferente de aprovação, né? Aceitar é reconhecer a realidade para a gente trabalhar nela, né? Não aprovei a minha conduta, mas eu aceitei. Então, não é sobre negar o erro, porque quem nega o erro nunca muda. Mas quem se reduz ao erro também não muda, meus irmãos. Não muda. Restaurar é assim, ó. Não vou fugir do que eu fiz, mas também não vou fugir do ser humano que eu preciso educar. E é isso. Quando Joana de Ângeles diz assim, ó, o ser consciente não se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. É isso. Poxa, não fui legal com o rapaz de estacionamento, né? Não. Então da próxima vez eu vou aprender a silenciar. Porque se eu não quiser pagar R$2 a mais, eu tenho que parar na rua. Não é? Vamos para o fim? Há momentos, contudo, em que nos sentimos tão no fundo do poço que não conseguimos sentir um pingo de amor por nós. Nessas horas, é preciso nos colocarmos diante de Deus e sentir que, apesar de todas as nossas inconsistências e fragilidades, e certamente por elas, Ele não nos julga, não nos deprecia, não nos condena, nunca fica desapontado conosco. Ele nos ama pelo que somos e não pelo que fazemos. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque assim, ó, a gente está falando aqui de alto amor, né? Mas tem momentos, né, que a gente está tão fragilizado, a gente está se achando tão infeliz, que chegar para a pessoa que está sentindo isso e falar assim, você precisa se amar, isso pode aumentar ainda mais a culpa dela. Aumentar ainda mais. A pessoa já está tão mal, mas tão mal, que além de não conseguir se levantar, ela também passa a sentir que fracassou na obrigação de amar a si própria. E aí, Eduardo? Quando a pessoa está assim, o que a gente faz nessas horas? Nessas horas a gente só precisa doar amor. Mas e se for eu que estou assim? Nessas horas, irmão, você só precisa receber amor antes de conseguir oferecê-lo a si mesmo, né? Então, a gente pode receber amor de um amigo, a gente pode receber amor de um terapeuta, a gente pode receber amor de um grupo religioso, eu posso receber amor de Deus. Então reconheça também, às vezes, quando você está num movimento de tamanho desamor, que você precisa agora receber. Eu tenho que ter humildade de entender que eu não estou conseguindo me amar. Eu preciso receber neste momento. Eu preciso que alguém fale que eu valo a pena. Porque eu não estou conseguindo dizer isso para mim mesmo. Isso é necessário. E isso também é alto amor, tá? Exatamente agora. Olha que bonito que ele encerra. Exatamente agora. Deus simplesmente nos abraça com ternura. Sintamos
pelo menos uma faísca do amor mais genuíno que há no mundo. O amor que para tudo que está fazendo só para nos encontrar na candura de um abraço. Então, meus irmãos, exatamente agora, exatamente neste minuto, às 21h53, Jesus, Deus te abraça. Mas eu não mereço esse abraço, Eduardo. Não merece? Por quê? Por que você não merece? Ah, Eduardo, porque eu não tenho sido uma pessoa boa. Porque eu não estou na minha melhor versão. Ah, é? E quem falou que o abraço de Deus é prêmio de desempenho? Não. O abraço de Deus, o abraço de Jesus é condição para que o recomeço se torne possível. Você não ganha abraço se você foi um menino bonzinho. Isso é incrível, né? É incrível. Porque a gente ganha um abraço para se tornar alguém bom. E não porque se tornou alguém bom. Isso nos ensina tanto, né? Talvez você ainda não consiga dizer eu me amo plenamente no final dessa live. Mas talvez você consiga dizer por hoje, só por hoje, eu não vou me ferir mais. Eu não vou alimentar mais esse sentimento de quanto eu sou pequeno, infeliz, de quanto eu mereço estar nessa situação que eu estou. Se você faz isso por você, já é um ótimo começo. Se você começa se respeitando, já é o primeiro passo para aprender a se auto-amar. E talvez, no fundo, esse já seja um abraço de Deus. Então, eu queria terminar a nossa lição de hoje trazendo uma historinha, né? Uma historinha que se chama A Corda no Fundo do Poço. É uma história simbólica que diz assim que uma certa manhã, aliás, que uma certa noite, um homem caminhava quando ele caiu num poço profundo. E tendo caído nesse poço profundo, ele feriu as pernas. E permaneceu durante horas e horas tentando subir naquele poço. Só que as paredes do poço eram muito úmidas. E toda vez que ele avançava alguns centímetros, ele caía outra vez. Então pela manhã algumas pessoas escutaram os gritos dele lá de dentro do poço. E a primeira pessoa que escutou se aproximou e disse: você precisa acreditar mais em si mesmo. E o homem tentou buscar essa crença, mas ele continuou lá no fundo, gritando. E uma segunda pessoa escutou e chegou perto do poço e disse: pense positivo, existem pessoas em situações muito piores do que a sua. E ele se sentiu culpado por ainda estar sofrendo. A terceira pessoa afirmou: tudo acontece por uma razão, mas não ofereceu nenhum recurso para que ele saísse de lá. E aí, por fim, uma senhora chegou carregando uma corda. Então ela escutou o grito, lançou a corda e disse: segure-se na corda. E o homem gritou: mas eu não tenho força. E ela disse: então amarra a corda ao redor da sua cintura. Ele falou: mas minhas mãos estão feridas. E ela disse: eu sei. É por isso que eu estou pedindo porque você não vai subir sozinho. Eu sei que você não dá conta de subir sozinho. E aí, então ele pegou a corda, amarrou a corda em volta de si, como ele conseguiu. E a mulher começou a puxar. Só que ela também pediu para ele: enquanto eu puxo, apoia seu pé na parede, nas pequenas fendas da parede, e vai fazendo um esforço. E depois de muito tempo, ela puxando, ele subindo, fazendo um esforço, ele alcançou a superfície. Deitado no chão, ofegante, chorando, o homem perguntou: escuta, foi a senhora que me salvou? Ou fui eu que consegui subir? E ela falou assim: essa pergunta não importa. Não importa. Não importa porque a corda não teria utilidade sem o seu pequeno esforço. Mas o seu esforço não seria suficiente sem alguém segurando a outra ponta da corda. Então, se você está no fundo do poço emocional,
procure ajuda. Procure ajuda. Faz sua parte, sim, mas procure alguém que te ajude a puxar a corda e te tirar desse poço. Deus? Um amigo? Um terapeuta? Não sei. Só sei que a gente nunca está sozinho. Quando a gente de verdade pede, grita, suplica, tem sempre alguém ouvindo, passando próximo do poço onde a gente está. Meus irmãos, a nossa lição de hoje é essa, né? Espero do fundo do coração que tenha feito bem, que tenha te trazido essa certeza maior de que sim, eu ainda preciso me transformar, mas eu não vou desistir do ser humano que Deus confiou aos meus cuidados. Esse ser humano se chama você. Você foi confiado aos seus cuidados. Olha que dádiva que você tem. Você tem a dádiva de ser o seu pior inimigo? Sim, mas você também tem a dádiva de ser o seu melhor amigo. Basta você segurar a corda. E é isso, meus irmãos. Espero do fundo do coração que tenha te feito bem esse nosso encontro. Vamos terminar com uma prece musical. Vou me redimir da desafinação da primeira. Aliás, vou tentar. É sobre desapego, não é? Então, nesse momento, vou pedir para que você feche os teus olhos, porque essa música que eu vou tocar é uma música que diz respeito à importância da gente valorizar o pouquinho que a gente já cresceu, a importância da gente se olhar e entender que ninguém fica para trás porque a gente se tornou menor, porque a gente se tornou diferente. A gente sempre segue na companhia de nós mesmos. A gente sempre segue atraindo e repelindo nesse movimento natural do amor. O importante é a gente não perder o norte, meus irmãos. E o norte se chama Jesus. O norte se chama eu. O norte se chama amor próprio. Então que essa canção possa, enquanto você se oferece um abraço, servir como um colo quente de ti para si mesmo. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era ontem, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei,
somente atento à voz do tempo, saberei, você é maior do que era antes, você é melhor do que era ontem, você é filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Muita luz, muita paz, muito alto amor. Até semana que vem. Tchau, tchau.